Este programa tem o apoio da Samsonite. Viajar é sonhar. É seguir o instinto, mudar de planos e descobrir novos lugares. Com a mala Proxys e a mochila Ecodiver da Samsonite, cada destino começa com elegância, durabilidade e termina com histórias para contar. Pronto para fazer as malas? Sejam bem-vindos. Esta semana recebemos um viajante que já deu 3 voltas ao mundo em 3 anos seguidos e durante vários meses. Que luxo e que inveja. Gosta de regiões inóspitas e destinos remotos e de escrever sobre o que vê. Viajou pela Mongólia 1 mês, dormindo em tendas com famílias mongóis. Já foi ao Alasca, já esteve retido numa tempestade de neve, atravessou a Noruega numa autocaravana, foi à Patagónia, subiu até uma das aldeias mais altas da Europa, na Geórgia, já pisou 97 países e num deles até foi confundido com um traficante. Foi algemado e posto no chão. Bem-vindo, Pablo Escobar. Peço desculpa, Pedro Guerra. Pedro Guerra. Obrigado, João. Diz. Começar com esta introdução, agradecer-te já esse preâmbulo, está muito bem conseguida. É só factos, só há aqui factos, não há cá... Mas gostei muito. Ouvir as nossas histórias compostas por outra pessoa tem sempre este... Já vamos às histórias. Começa lá por esta. Onde é que se deu isto de terem confundido com um traficante? Sim, olha, essa de todas as memórias e as histórias que eu tenho destas odisseias, se quiseres, é uma das mais impactantes. Basicamente, eu estava a fazer uma ligação de carro no estado do Arizona, de Phoenix, da cidade, e estava a dirigir-me para norte, para o Grand Canyon, e... até pela proximidade geográfica desse estado com o México, é uma zona que tem um controle policial muito grande portanto, dessa polícia de narcotráficos, não é? É a DEA, não é? Certo. Drug Enforcement Agency, não é? Tal e qual. E pronto, isto depois, no fundo, aquilo que eu estou a contar foi aquilo que eu percebi após tudo isto ter acontecido. Mas nesse dia, especificamente durante essa manhã e essas horas, existia um alerta muito grande de um potencial movimento suspeito. E durante esse percurso que eu estava a fazer de Phoenix para o Grand Canyon, um conjunto de indicadores fizeram o match perfeito com... digamos, as informações que essa polícia tinha. Ok. Nomeadamente... Procuravam um loiro de olho azul de 1,80 m. Exato, ou seja... Barbudo. Eras tu. Certo. Imagina, o primeiro aspecto era o facto de ter alugado uma American Pickup. Ok. Com uma cor vermelha, uma pickup grande, portanto, e fiquei a perceber que esse tipo de movimento é muito comum, ou seja, eles alugam carros em determinadas rental cars e através de determinados autocolantes conseguem fazer ali uma espécie de códigos, vão colando códigos em determinados carros. E isso serve de código, mas basicamente essa carrinha batia certo com a suspeita que tinham, o facto de eu estar a fazer a viagem sozinha também, a hora também, o facto de eu ter chegado na véspera aos Estados Unidos também batia com a informação que eles tinham. Vai daí, prenderam-te. Certo, ou seja, mas foste mesmo preso? Ou foste fui agarrado e levado para um canto? Eles seguiram-me durante algum tempo na autoestrada, até fazer o sinal para eu literalmente encostar. Eu fiquei um pouco na dúvida, porque não é muito habitual, ou seja, em Portugal pelo menos o processo não é assim, e talvez tenha ainda dirigido uma mile sem ter encostado logo. E quando finalmente encostei, dei por mim literalmente rodeado por 3 jipes de polícia americana. Ai, caramba! Com pistolas e metralhadoras apontadas. Tive que recuar, sair do jipe a recuar de costas. Tive que me deitar literalmente de barriga, cabeça, cara no chão. Caramba. Com as mãos para trás. Fui algemado e pronto, e dei por mim de repente... E depois foste detido ou não cheguei a ser... Despistou-se logo ali Sim, despistou-se, mas isto tudo demorou talvez mais de 1h20, 1h30. Todo este processo, ou seja, um aparato muito grande, estrada cortada, 4 jipes da polícia. Muito medo, Pedro?
Sim, medo. Claro. Imagina... Estamos perante quer dizer, é uma força de segurança, não é? Portanto, quem não deve não teme, não é? Mas quer dizer, estamos num país que não é o nosso, certo. Uma língua que não é a nossa, procedimentos que não são os nossos, deve ser um bocadinho assustador. Não é? Assustador sem dúvida, e mais assustador ainda o facto de projetarmos aquilo que poderia vir a acontecer, não é? Que era? Muitas vezes, quando este tipo de operações não são bem conseguidas ou não resultam naquilo que eles pretendem, existem várias histórias de implantação de provas e tudo isso que nós vamos vendo nos filmes também me passou pela cabeça. Mas pronto, felizmente tudo... És uma pessoa positiva ou não? Sim, uma pessoa positiva, mas uma pessoa muito factual e realista. Então há ali uma conjugação quase que... às vezes meio conflituante entre querer ser positivo e ir recebendo os sinais da realidade, perceber que as coisas podiam seguir um caminho diferente. Esse episódio insólito, porque é um episódio insólito, aconteceu na tua primeira, na segunda, na terceira volta ao mundo, ou não foi na volta ao mundo? Já foi posterior a sim, às três. Já foi uma viagem que eu fiz especificamente para explorar ali dois estados, o estado do Arizona e o estado de Utah nos Estados Unidos. Já foi posterior a essas três grandes voltas. Grandes voltas, 3 voltas ao mundo. Quantos países teve cada volta ao mundo, Pedro? Sabes assim de cor? Sim, mais ou menos. Na verdade, tu fizeste a volta ao mundo, ou seja, circundaste o planeta, não foi? O planeta, sim. Ou seja, se calhar até é exagerado dizermos volta ao mundo, mas não deixa de, geograficamente... Volta ao planeta. É uma volta de 360 graus pelo planeta, começando sempre no mesmo ponto em Lisboa e seguindo rotas diferentes à volta do globo, voltando ao local inicial. A primeira volta, eu creio que já foi há alguns anos, creio que 12 países na primeira. Depois na segunda aumentei, creio que 2 para 14 países e a última foi a maior com 18 países. Uau! Repetiste países? Alguns sim, alguns foram repetidos, até porque obviamente os países são muito mais do que uma ou outra cidade. Há todo um espectro, uma diversidade que eu senti necessidade de continuar a explorar. Um desses países e um dos meus países preferidos, por exemplo, é o Chile. Porquê? Bom, basta pensarmos que o Chile, se olharmos para o mapa, 60% provavelmente da costa da América Latina, portanto da América do Sul, pertence ao Chile. Ou seja, o Chile tem uma grande diversidade e é um país incrível, porque se tu começares, por exemplo, imagina na Zona Norte, no deserto do Atacama, é uma coisa. E se vieres para a Ponta Sul, na Patagónia do Chile, é outra coisa completamente diferente. E a diversidade ao longo de toda esta costa, e se quisermos até ladeada pela Cordilheira dos Andes, de norte a sul, é um país incrível. E às vezes até tenho... Tu tiveste a sorte de percorrer sim, de norte para sul? Sim, o percorrer, bom, não diria todo, não é? Há muita coisa por explorar, mas sim, já viajei o Chile praticamente de norte a sul, inclusivamente a Ilha da Páscoa, e até, enfim, às vezes eu percebo que há pessoas que podem não saber, mas a Ilha da Páscoa pertence ao Chile. Embora esteja distante 6.000 km de Santiago do Chile, que é a capital, portanto, isto no caso para o Pacífico Sul, está literalmente perdida no meio do Pacífico Sul. E não tem muito para ver, ou tem? Tem muito para ver. Tem as estátuas, aquelas cabeças. Os moais, sim, mas é uma ilha que tem um misticismo e que eu só encontrei, por exemplo, no Machu Picchu. É um sítio onde também senti o mesmo tipo de energia, mas ainda senti muito mais na Ilha da Páscoa. É um local incrível, obviamente ladeado por mar, e eu acho que isso também lhe dá ali, confere-lhe ali uma particularidade grande e um grande isolamento. Sendo uma ilha, está realmente muito isolada. Aliás, é conhecida como um dos sítios habitados mais isolados do mundo ou do planeta. E é muitíssimo, vale muito a pena. É uma viagem que vale muito, muito a pena. Quanto tempo estiveste na Ilha da Páscoa? Talvez 2 semanas. Tanto tempo? Sim. É uma ilha que tem muito. Se quiser explorar a densidade da própria ilha, a história, os antepassados, descobrires ali todos os segredos dos Moai. 2 semanas, eu diria que se passam bem na Ilha da Páscoa. Claro que numa semana também será possível explorar bem e vir lá com muitas memórias. Muito bem. Portanto, gostas de viajar com calma, é isso? É uma ótima pergunta. E depende do lugar, é isso? Depende do lugar, mas também acho que isto pode parecer um bocadinho, mas acho que foi dependendo muito da minha evolução até como viajante. Eu no início, quando comecei a viajar mais, tinha uma certa ânsia, uma certa ansiedade por explorar.
e por saltar de sítio em sítio e ir em busca dessa diversidade. Somar coisas. Somar ao coisas, currículo, sim, está para tal e qual. E agora quero ver isto, e agora quero ver aquilo. Tal e qual. Já vi, siga. E acho que é muito normal quando uma pessoa começa a viajar muito, aquela ideia de contar os países, a quantos países fomos. Eu acho que o ego do viajante depois é preciso ir sendo domado progressivamente. E eu acho que fui fazendo esse caminho. E percebendo que também se pode viajar de uma outra forma. Acho que é um processo, imagina, é um processo paralelo em que a alma do viajante, ou neste caso a minha alma de viajante, foi amadurecendo juntamente com o Pedro enquanto pessoa. Ok. Isso tem não só a ver com a idade, e corrijo-me se estou enganado, mas também com o facto de ires cada vez tendo mais, conhecendo mais, cada vez mais sítios, não é? Sim, eu diria que é uma ótima observação e estão claramente ligados a minha evolução como pessoa, o meu desenvolvimento como pessoa também me foi permitindo experienciar e até permitir-me experienciar países, locais e pessoas, ou interação com determinadas pessoas de uma forma muito mais tranquila e sem aquela ânsia de ir para o destino seguinte, que também devo reforçar isso, foi um bocadinho aquilo que norteou as minhas primeiras voltas ao mundo. Eu sentia muito essa ânsia essa que eu senti também necessidade de ir controlando e domando para não ficar tão vulnerável até essa expectativa que não só eu, mas muitas das pessoas que me conheciam iam criando. Então, porque a pergunta clichê era, então e agora quando é e para onde é o próximo destino? Pois. E talvez tivesse ficado ali um bocadinho refém dessa circunstância em determinadamente da minha vida, mas algo que eu tenho vindo a trabalhar e hoje em dia acho que já estou. Muito bem, pela maneira como falas, percebe-se já que és psicólogo, não é? Sim, a minha formação de base é de psicologia. E pronto. Aliás, curioso isso que estás a dizer, até porque a própria formação académica tem aqui este contraponto. Eu começo na área da psicologia e depois faço grande parte da minha formação complementar toda na área da gestão e das ciências exatas, o que também foi interessante e aqui um ponto importante para ajudar a este processo, até se quiseres, de alguma maturidade ou de algum amadurecimento neste processo também como viajante, mas também profissionalmente, porque todas as coisas foram estando muito e como pessoa, não é? Porque as viagens também nos mudam, não é? E também nos amadurecem, não é? Reflexo daquilo que... Há um amigo meu que me dizia, depois de regressar de uma dessas voltas, e na altura já tinha visitado talvez 60 e tal países. Deixa-me só aqui abrir um parênteses. Fizeste 3 voltas ao mundo, não é? A primeira 4 meses, não foi? Sim, todas elas tiveram entre 4, 5 meses, 3, 4, 5 meses. E um grande amigo meu, lembro-me de num momento de regresso de uma dessas viagens, quando nos encontramos, ele disse uma frase que para mim ficou emblemática, que disse: é impossível já teres dado 3 voltas ao mundo e vires lá a mesma pessoa. A mesma pessoa. Nunca se vem, não é? Igual. Sem dúvida. Ou seja, qual foi a viagem mais transformadora então, Pedro? Essa pergunta é uma pergunta muito desafiante. Eu tive várias viagens, mas há uma que me marcou, se calhar a nível pessoal, mais do que as outras. Foi a viagem que eu fiz na Mongólia, em que basicamente eu aterro em Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia, literalmente sem nada marcado. O que não é muito bom, porque estamos a falar de um país com uma densidade demográfica muito baixa. Muito baixa. Portanto, é cidade e deserto. Sim, e um país não só com uma densidade populacional baixa, mas também sem grande infraestrutura para suportar aventuras deste tipo, não é? Então, aterras em Ulaanbaatar e depois? Aterro em Ulaanbaatar e sem nada marcado. Tinha um objetivo que era chegar ao deserto de Gobi, mais a sul do país, digamos, uma rota para sul. E a forma como consegui operacionalizar toda essa viagem foi, primeiro arranjei uma espécie de um guia. Foi um jovem mongol que eu encontrei logo nos primeiros dias, que falava relativamente bem inglês e a quem eu desafiei a fazer esta aventura comigo. E isso porque é que era importante ter este jovem comigo, que falasse a língua nativa, para conseguir articular o grande objetivo que eu tinha, que era ficar com as famílias nómadas ao longo do percurso. Ok. E pronto. E conseguiste? Sim, consegui. Foram dias e semanas incríveis.
literalmente a viver como um nómada, a percorrer milhares de quilómetros pelo território da Mongólia e a pedir... Como é que eram percorridos esses quilómetros? Eram percorridos de carro, ou seja, com um carro que eu, entretanto, arranjei na Mongólia. E, portanto, eu e esse jovem fizemos literalmente essa viagem a par, a dois. E até uma curiosidade, ou seja, estas famílias nómadas, a maioria delas são predominantes, são predominantemente... A história é predominantemente do Cazaquistão e até são conhecidos como as famílias cazaques. E existe uma predisposição até histórica para os nómadas receberem outras pessoas. Então tu dormiste com eles, viajaste com eles, comeste com eles? Tudo. Literalmente vivi como então, um nómada. Então como é que é o dia-a-dia de um nómada mongol, de origem cazaque? Sim, imagina. O primeiro aspecto é os dias são muito orientados àquilo que é a luz solar. Quando o sol nasce, o dia começa. Quando o sol se põe, a vida no campo é assim. O dia termina. E, portanto, essa adequação ao ritmo, o ritmo circadiano, ao ritmo literalmente à luz solar, acontece muito. E depois, estas famílias vão se movimentando pelo território sempre na perspectiva dos recursos existentes, nomeadamente o gado, os animais que têm, mas também algumas plantações que fazem para subsistirem, nomeadamente durante os meses em que estão nesse território. E uma coisa curiosa, nenhuma família, eu fiquei com mais de 5 famílias, nenhuma família quis trocar a estadia por dinheiro. Todas as famílias não quiseram receber dinheiro, quiseram receber, digamos, ajuda. Serviços, foi uma troca de serviços. Então, andaste a cortar lenha e coisas desse género? Foi? Tudo o que posso imaginar, desde lenha, desde marcar o gado, desde alimentar o gado, desde ordenhar o gado, ovelhas e por aí fora. Ordenhaste, foi? Sim, sim, tudo isso. Desde, imagina, durante o dia o gado, nomeadamente as ovelhas, andam soltas ali pelaquela zona e aquilo não se vê literalmente ninguém num raio de muitos quilómetros. E portanto as ovelhas, por exemplo, numa das famílias que eu tinha, onde eu estive, eles tinham mais de, creio que 200 ovelhas e elas andavam livremente a pastar durante o dia. Pois. E havia uma hora do dia em que era necessário recolher essas ovelhas para um conjunto de cercas que eles tinham montadas. E às vezes o trabalho era esse, andar a cavalo a recolher e a orientar ali no espaço. Foi muito... Isso é uma experiência humana espetacular. Não, foi incrível. Ou seja, para já porque estamos numa zona onde de dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Portanto, a convivência também com esses elementos e fazer todas estas atividades, aprender a fazê-las e a fazê-las bem, foi uma experiência incrível, sem luz, obviamente eletricidade. Sem as comodidades do primeiro mundo, não é? Sem nada, internet. Muito bem. Pedro, estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Pedro, guardas contigo ou trouxeste das tuas viagens algum objeto que seja especial? Sim, o objeto especial foi numa das últimas viagens que eu fiz, foi um pouco de lava seca, portanto já solidificada, que eu trouxe do último vulcão que apareceu na Islândia. E durante essa aventura que eu tive nessa zona vulcânica que está agora novamente em erupção de Grindavik, no sul da península de Grindavik, tirei um pedaço de lava que entretanto solidificou e é um vestígio dessa viagem. Um vestígio dessa viagem que eu guardo religiosamente no meu álbum de recordações, se quiseres. Muito bem. Vamos falar dessa viagem à Islândia e desse contacto com esse mundo vulcânico na segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Pedro Guerra. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o consultor Pedro Guerra.
viajante que já pisou 97 países, já deu 3 voltas ao mundo, já foi confundido com um traficante. Era de que, de armas ou de droga? De droga. De droga. Altura, sim. Ui, que susto. Ouçam a primeira parte, o Pedro conta tudo. Sem dúvida. O Pedro estava no final da segunda parte a falar-nos da sua viagem à Islândia, porque trouxe deste país um pedaço de lava viva que entretanto solidificou. Sim. Ainda bem, não é? Sim. Isso era, Mas, portanto, era uma condição obrigatória. Obrigatória, claro. Mas olha, tomaste contacto com um vulcão vivo, foi que decidiu entrar em erupção 100 anos depois, foi isso? Sim, na verdade, João, tem uma particularidade ainda mais interessante do que essa. Ou seja, esta península de Grindavik, que fica no sul, Islândia? Sim, no sul da Islândia, é uma zona que há 100 anos tinha muita atividade vulcânica, mas durante 100 anos não voltou a ter. E este vulcão... Estava à tua espera? Este vulcão que eu te referi, sim, mas não é um vulcão que já existia. Okay. É um novo vulcão formado, ou seja, literalmente novas fissuras na crosta criaram um novo cone e uma nova atividade que gerou este novo vulcão, literalmente um novo vulcão, e foi esse aparecimento do novo vulcão que eu tive o grande privilégio de assistir literalmente à formação deste cone. Uau! Após alguns dias, 2-3 dias de fissura, e em que toda aquela lava começa literalmente a sair com muita intensidade. A partir do momento em que os canais começam a ficar mais definidos, a lava sai apenas por um desses canais e é essa lava que começa a construir progressivamente esse cone. E esse é um dos, hoje em dia, designados vulcões mais recentes do planeta Terra, que terá um ano. Se fores imortal, daqui a muitos anos, podes dizer, olha, eu vi nascer aquele vulcão. Tal e qual. E quiçá daqui a alguns anos, não é? Esse vulcão possa novamente, então sim, entrar em erupção novamente. E portanto, acho que foi uma experiência única. E... Portanto, é a tua melhor a tua melhor memória da Islândia, isso? Sim, pelo menos a mais marcante. Eu já tive a oportunidade de visitar a Islândia mais do que uma vez. É um país incrível. Agora, já que tens essa experiência, é melhor ir lá no verão, na primavera, no outono, no verão, no inverno? A Islândia tem uma coisa boa, é que independentemente de a visitarmos no inverno ou no verão, tem sempre coisas incríveis para oferecer. Desde logo, auroras boreais no inverno, mas também o sol da meia-noite no verão. Aliás, nós vamos entrar agora numa fase do solstício de verão e, portanto, alguns ali alguns pelos dias 20 de junho, vamos ter o dia mais comprido, que vai permitir que a Islândia tenha 24 horas de luz solar. E, portanto, seja de inverno, com as auroras boreais, ou com o sol da meia-noite no verão, uma recomendação muito, muito forte. Todas as pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade, sugiro grandemente irmos todos novamente à Islândia. À Islândia, muito bem, que é um laboratório vivo, não é? De tudo. Natureza, vulcões, cascatas, glaciares, montanhas incríveis, águas termais. É mesmo um sítio extraordinário, nomeadamente para todas as pessoas como eu que gostarem de natureza e de um contacto muito de uma natureza ainda por explorar, uma natureza ainda muito virgem. É um país absolutamente extraordinário. Muito bem, então se gostas de natureza virgem, deduzo que já tenhas ido à Costa Rica. Ainda não? Sim, já? Costa Rica também. Aliás, a América Central é um país... É uma região. Desculpa, sem dúvida. Eu estava a pensar na Costa Rica, mas a América Central é ali uma zona que tem variedíssimos países, que tem ali particularidades muito interessantes, nomeadamente o Panamá, a Nicarágua, a Costa Rica, são países muito tropicais e pronto, têm esta particularidade de terem a costa do Pacífico e a costa do Atlântico. Do Caribe, sim. Não, do Caribe, do Caribe neste caso. Virada para o Atlântico, mas virada para o Atlântico, o mar do Caribe, sim. E portanto são costas que também por esse fator são costas muito diferentes, o que significa que nós no mesmo país podemos ter o Pacífico de um lado e o Caribe do outro. E para quem gosta, por exemplo, de surf como eu, são países, é uma zona do globo muitíssimo privilegiada para
apanhar altas ondas e com ótimo clima e água quente. Olha, e quais são as melhores ondas? Encontram-se onde? No Atlântico? Ou do lado do Atlântico ou do lado do Pacífico? Mais ou menos como a Islândia, depende da altura do ano. Temos ondas muito boas no lado do Pacífico e ondas muito boas também do lado do Caribe, depende da altura do ano, mas existem boas épocas para surfar tanto de um lado como do outro. Muito bem. Olha, e ski? Não te diz nada, ou sim? Snowboard. Muito bem. Foi o snowboard que te levou à aldeia, ou uma das aldeias mais altas da Europa, na Geórgia? Na Geórgia, sim. Por acaso não foi o snowboard que me levou lá, embora a Geórgia também tenha estâncias de ski, de snowboard boas. Mas na verdade aquilo que me levou à Geórgia, e a Geórgia é aqui emblemático porque foi o meu 97º país. Portanto, foi o último país que eu visitei, o último país que eu visitei pela primeira vez. Mas o grande motivo que me levou à Geórgia foi conhecer aquela que é conhecida como a aldeia mais remota da designada Grande Europa, digamos assim, a Europa Oriental também, que é o Cheguli. Para além de ser a mais remota, é também a mais alta. Fica a mais de 2.300 metros de altura e é um sítio completamente remoto, onde vivem... Vive lá gente? Sim, vivem 12, 14 famílias, nomeadamente durante o inverno. E, aliás, durante o inverno fica completamente inacessível. Portanto, a zona de acesso, já agora, depois, para quem está a ouvir, se tiver curiosidade, fica literalmente no meio do Cáucaso, de toda essa cordilheira montanhosa que separa, no caso, nomeadamente, a Geórgia da Rússia. Fica literalmente isolada e durante o inverno, nos meses de inverno, fica, pronto, não se consegue até chegar lá porque há muita neve. Fica no norte da Geórgia. No norte, sim, aqui no mapa. No norte da Geórgia. O caminho que eu fiz... É uma aldeia medieval, não é? Medieval, é incrível mesmo. O Cheguli, que é uma comunidade de cinco aldeias medievais. 5 pequenas aldeias, sim. Sendo que depois... É uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo, literalmente. Aliás... Tu foste lá na primavera? Eu fui lá na transição. Quis arriscar um bocadinho, fui na transição, apanhei o primeiro grande nevão, que quase me... Na transição do outono para o inverno? Para o inverno, que quase me impediu de sair de lá. Oh, caramba. Em tempo então ficavas lá em Retiro, porque há lá um mosteiro, não é? Sim, sim, e é incrível. Mas conta-me, eu que nunca lá estive e, enfim, deduzo que também a maioria dos nossos ouvintes, o que é que existe nessa aldeia de Cheguli, ou nessa comunidade de 5 aldeias medievais? Pronto, basicamente aquilo que podemos encontrar em Cheguli, e assim o seu elemento mais marcante são as torres medievais. As torres medievais que serviam de segurança e de proteção contra invasão externa. E o Cheguli tem uma característica particular, que até pela sua configuração geográfica e ser tão difícil chegar lá, o Cheguli tem este simbolismo de grande resiliência e de grande resistência, porque foi quase sempre intransponível, ou foi quase sempre inatacável, digamos assim. Nunca foi tomada pelos inimigos. Nunca foi tomada e pronto, há aqui este caráter meio que místico à volta de o Cheguli, pela sua capacidade de se defender contra a invasão externa, até porque temos que estar literalmente sempre a subir até chegar à zona de Cheguli. Como é que se vai para o Cheguli? É de carro, a pé? Pode-se fazer, hoje em dia já se consegue no verão fazer essa viagem por uma pequena estrada que liga a zona mais, se quisermos, mais evoluída, mais desenvolvida, que é ali o agregado de Mestia. E de Mestia, também no norte da Geórgia, consegue fazer-se essa ligação direta e já é possível fazer-se de carro, nomeadamente no verão, para o Cheguli. Mestia, que também é de origem medieval, não é? Sim, aliás, toda aquela zona do norte da Geórgia tem essa grande característica e estamos permanentemente sempre a ver as várias torres, talvez com 10, 15 metros de altura, torres medievais que serviam de ponto de observação e de monitorização das próprias aldeias. O que deixam de ver que a vida ali era difícil, não era? Sim, era muito difícil. Era e deve ser ainda. E algumas é curioso que algumas estão estrategicamente colocadas com linha de vista, exato, porque permitiam que a primeira torre pudesse comunicar com a segunda torre e assim sucessivamente. É um clássico. Sim. Sim, mas a envolvente ali é que torna a coisa especial, não é? Porque estamos a falar de uma região
muito montanhosa, não é? Muito inóspita, muito montanhosa. Com montanhas despidas, não é? Não há muitas árvores. Sim, não há muitas árvores, montanhas muito despidas, mas, aliás, o próprio Cáucaso, e quem tiver curiosidade, se for pesquisar um bocadinho, é conhecida como uma zona do globo, como se fosse uma espécie de uma fronteira, um elemento, está-me a faltar a palavra, intransponível. Uma barreira praticamente intransponível, porque se... É uma espécie de fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Isso, e totalmente intransponível. E, portanto, tudo ali tem um grande misticismo, até um grande secretismo, há um conjunto de mistérios e de lendas que estão associadas a esta região do Cáucaso, e até pela dificuldade em nos movimentarmos dentro do Cáucaso. É uma das montanhas conhecidas como a montanha das línguas. Portanto, falavam-se muitas línguas, diferentes línguas no Cáucaso. Porquê? Porque apesar de às vezes estarem próximas, essas comunidades não interagiam umas com as outras. Aquilo era praticamente intransponível. Então foram, no fundo, surgindo diferentes idiomas, diferentes línguas. E é uma viagem no tempo, como tu há pouco disseste. Sim. Na Geórgia. Tu foste só para a Geórgia? Viajaste para o Cáucaso só para ir à Geórgia? Ou foste a outros países ali da zona? Já visitei ali alguns países, embora seja uma zona do globo, ou a zona do globo para onde estão direcionadas as minhas próximas missões. Ásia Central. Sim, muito. Portanto, Cazaquistão, sim, etc. Arménia. Sim, Arménia também, mas até sim, mas mais Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão são as minhas próximas. Os chamados ãos. Sim, as minhas próximas aventuras passarão seguramente muito por aí, algumas até já estão pensadas, mas eu gosto só de falar depois de as realizar. Muito bem. Olha, tu és psicólogo de formação, explica-me lá, Pedro, porquê é que viajas? Pedro no sofá, no divã. Sim. Estamos a inverter papéis, embora não faça psicologia clínica. Mas sim, eu diria que, e sem querer entrar muito aqui nas respostas clichê, qualquer viagem, nomeadamente se nos permitirmos expor ao mundo e à viagem, e à experiência, e ao planeta, de uma forma tão crua, para usarmos aqui uma palavra forte, que eu acho que passa bem a imagem que eu quero transmitir, é, acima de tudo, uma viagem de autoconhecimento. E eu acho que, até se quisermos relacionar isso com a psicologia, eu acho que o tema do autoconhecimento até deveria ser cada vez mais visto como uma competência em si mesmo, e não apenas uma coisa meio que esotérica, como tantas vezes é designado. E as viagens, e eu comecei a viajar muito para encontrar esse autoconhecimento, para perceber exatamente que tipo de pessoa é que sou, o que é que gosto de fazer, que tipo para de estímulos é isso? Para me desafiar. E obviamente as viagens que eu fui fazendo e os desafios que eu fui encontrando ao longo destes anos, eles próprios também significam escolhas que eu fiz. E essas escolhas estão claramente relacionadas com a minha personalidade, com a forma como eu gosto de viver, com a forma como eu gosto de interagir com pessoas, com o meio. E até o tipo de estímulos físicos, de superação física, de dificuldade, de estimular um bocadinho este meu lado de resiliência. Tudo isto se conjuga nesta simbiose perfeita entre aquilo que é o autoconhecimento, as viagens, as escolhas e, como tu trouxeste bem essa variável, a própria psicologia. Olha, e qual foi a viagem que mais te desafiou ou que te levou a superar mais limites? Há pouco, na parte 1, falámos do tema da Mongólia. E essa talvez tenha sido a viagem que mais me desafiou, até do ponto de vista físico, mas já tive outras viagens. Por exemplo, a viagem que eu fiz à Groenlândia foi uma viagem que me marcou profundamente também, porque para além de eu ter explorado uma zona que é conhecida como a Disco Bay, que é, se quisermos, o local do planeta que mais icebergs gera pela libertação do glaciar, ou seja, esse glaciar é um dos glaciares do planeta que mais cresce todos os anos, e esse crescimento desse glaciar, dessas placas de gelo, e
por esta configuração geográfica tão interessante e tão particular desta Disco Bay, na zona de Ilulissat, aquilo que acontece é que esses icebergs seguem essa espécie de fiord, é um canal marítimo, e depois ficam todos juntos nesta Disco Bay. Então é absolutamente indescritível o que acontece naquela baía, onde ficam aglomerados centenas de icebergs que se libertam do maciço central de gelo, do tal glaciar, e que fazem todo esse percurso pelo fiord, nomeadamente depois na parte já que tem água, e vão-se deslocando progressivamente até que ficam todos guardados. Aquilo é mesmo uma espécie quase como se fosse um templo dos icebergs. E essa viagem foi uma viagem incrível, como à Groenlândia. À Groenlândia. Muito bem. Haveria muito mais para dizer, Pedro, mas estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Vamos fazer check-out. Então vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre... A camisola do Sporting. Pois é, porque há uma história, não é? Conta lá rapidamente. A história é rápida. Rápido, um minuto. Havia o hashtag da Onda Verde, quem diz isto, que no fundo convidava os sportinguistas, sempre que viajassem para o estrangeiro, levar a camisola do Sporting e tirar uma fotografia, e eu levei isso ao extremo, já tendo levado a camisola do Sporting a 97 países. Uau! E tiraste fotografias em todos eles? Com a camisola? Bom, não diria em todos eles, mas seguramente em mais de 80. Tens alguma história engraçada de reconhecimento? Sim, até porque o Sporting, sendo um país, sendo um clube conhecido, mas tive várias histórias, por exemplo, na muralha da China, dei por mim a evangelizar alguns chineses para se tornarem também sportinguistas, porque eles acharam piada eu andar com uma camisola que reconheceram que era um clube de futebol, mas não conheciam muito bem a história. Então de repente dei por mim a evangelizar alguns sportinguistas pelo mundo, nomeadamente na muralha da China. Na muralha da China, que engraçado. Conseguiste? Creio que sim, mas depois, honestamente não tive mais contacto com eles, mas pelo menos dei o meu melhor. Deste o teu melhor para evangelizar os chineses. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Seguramente a viagem da Mongólia e viver com os nómadas durante praticamente um mês. Aconteceu assim alguma coisa trágica? Nada. Imagina, há uma história muito rápida que eu posso contar. Quando na primeira refeição que tivemos em conjunto, a matriarca da casa foi buscar um pedaço de carne a um buraco, literalmente a um buraco no chão que estava tapado por uma espécie de uma tábua. E quando começou a cortar essa carne, eu literalmente pensei, ok, se eu vou viver como um nómada, tenho que comer como um nómada. E era uma carne que o aspecto não era o mais convidativo. E começaram logo aí as peripécias de viver como um nómada. Mas pronto, tudo correu pelo melhor. Mas essa foi um momento inicial da viagem onde eu pensei, ninguém te obriga a estar aqui. Se tu decidiste viver como um nómada, agora é para levar isto até ao fim. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Qual foi, Pedro? É o passaporte que estou neste momento à espera de obter. Portanto, o visto que eu estou à espera de obter agora no passaporte, que é do Uzbequistão. Boa. Então estás bem lançado à conquista dos ãos. Sim. Boa sorte. É um visto muito difícil de obter, mas acredito que nas próximas semanas tudo se consiga resolver. Muito bem. A recordação de viagem mais cara? Eu diria viagem mais cara, talvez Patagónia do Chile, no Parque Natural de Torres de Alpaine. Bom, e nomeadamente porque eu quis fazer essa experiência de percorrer e fazer o circuito, o trail do W, com um grupo, e nomeadamente com uma cadeia hoteleira muito conhecida e de viagens de exploradores. E foi realmente ter ficado nesse hotel e nessa experiência toda, que é toda uma experiência integrada em conjunto com pessoas de várias nacionalidades. Foi talvez, ou seguramente, a viagem mais cara que eu fiz até hoje. Isso é coisa para custar quanto? Não podes dizer. É um número um bocadinho... Sim, mas alguns milhares de euros largos para fazer essa... E em proporção também é cara nessa perspectiva. Ou seja, estamos a falar de 5 dias e nessa proporção é uma viagem realmente muito, muito cara. Valeu a pena? Muito a pena. Boa. A refeição mais estranha? A refeição mais estranha, talvez ali no Sudeste Asiático, nomeadamente em Laos. Em Laos já tinha comido alguns insetos, mas nunca tinha feito um rodízio literalmente de insetos
de tudo o que se possa imaginar, desde escaravelhos, baratas, gafanhotos. Gafanhotos até entram um bocado aqui como aperitivos, eles até são assim meio, parecem amendoins. Mas em Laos talvez a refeição mais estranha. Gostava de viajar com? Há um explorador francês que se chama Antoine Durand, que é um explorador, ele não é muito conhecido, mas é uma pessoa que eu sigo no Instagram e já tive a oportunidade de falar com ele 2 ou 3 vezes. E é um explorador que faz viagens, que eu diria viagens à séria. Ele explora sítios muito remotos, que eu identifico muito com essa abordagem, mas literalmente sem nada, ou seja, dormindo nos desertos. Ele agora até vai para o Quirguistão em breve. E é uma pessoa que me inspira, e ele tem progressivamente elevado aqui esta ideia de experienciar este desconforto em locais verdadeiramente inóspitos e remotos, sem grande apoio logístico, e fazê-lo de forma isolada. Muito bem. Olha, chegamos ao fim. Música, Pedro. Olha, música... O que é que escolheste? Escolhi uma música que me leva às memórias do vulcão, e nós falámos aqui hoje do vulcão, da Islândia. E até o próprio nome da música é até quase que autoexplicativo. A música é dos Linkin Park e a música chama-se Lost. Muito bem. Portanto, olha, Lost. Que era basicamente como eu estava no vulcão da Islândia. Literalmente perdido naquela cortina gigante de fumo. Estavas sozinho ou havia mais gente? Sozinho, completamente sozinho. Completamente sozinho. Que louco. Enfim, corre sempre bem, não é? Estás cá. Pedro, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado, João. Lost, dos Linkin Park, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Já sabes, estamos de regresso de hoje 8 dias. Sejam bons e boas viagens.